Deu entrada na mesa da Câmara, também no dia 16 de outubro, um pedido de uso da tribuna livre da Câmara Municipal. Nagibe Francisco Murad, ex-prefeito aposentado brasileiro, residente na rua Coronel Diniz, no centro da cidade, se inscreve para falar sobre o assunto Sistema de Captação de Água. São os termos que pede deferimento, luminares, 16 de outubro de 2014, então está deferido. Então já está chegando, vai tomar posição aqui na nossa cadeira. Com muita honra, senhor Nagibe, é que recebemos uma pessoa de tão ilustre força para luminares, que tanto fez para luminares. O senhor fica à vontade para usar os microfones. Boa noite. Eu agradeço a grande oportunidade que me dão para expor algumas coisas sobre nosso momento atual de falta d'água, inclusive no exterior, no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu aproveito ainda da oportunidade de explanar alguma coisa que eu tenho o costume de conhecer meu município, a nossa cidade, as coisas que a cidade tem, o município. Nosso município é riquíssimo de água, rico. Nós temos já uma extensão grande aí que poder abastecer luminária para o resto da vida, que infelizmente nós estamos sendo falar em racionar água, fechar água. Infelizmente também hoje na minha residência não teve água. Mas eu acho que é um descaso da incompetência, porque eu visitei segunda-feira passada, semana passada, eu visitei a fonte que abastece luminária. Tudo desdeixado. O cano que recebe a água, atravessado em vez de estar de comprido. 90% da água que está onde está sendo captada está descendo para o córrego abaixo. Não justifica, então, essa alerta que a gente recebe aí, fechar o abastecimento de água, quando devia ter orgulho de ser uma cidade bem abastecida, a população não reclamar de água. Hoje, quanta gente que passa perto da gente fala que não está sem banho, está sem isso e aquilo, lavou roupa, porque não tem água. Eu peço licença para vocês, se estiver prolongando, pode me interromper. Quando eu fui eleito a primeira vez, eu vi na mesa do gabinete do ex-prefeito, que aí uma planta. Eu perguntei o que era aquilo. O Walter me explicou, o Walter Furtado, de grande recordação que nos deixou. Falou que era a planta da água da Palestina. Eu comuniquei com o proprietário, o Clécio Ribeiro Diniz, então, no entendimento, trouxe a água. Dava 200 litros de água por segundo. Mas, não sei como, entre o prefeito, cada um foi tentando melhorar, em vez de melhorar, foi piorando, como chegamos até na situação de hoje, de falar em fechar a água, as mulheres carregando água, pedindo, reclamando, com razão. Então, isso choca muito a gente, de ver uma situação dessa, quando não precisava estar acontecendo.
nós temos capacidade de ter uma vida mais saudável por causa da riqueza que nós temos, que infelizmente não está sendo aproveitada. Aqui na chegada da água, aqui na nossa caixa que abastece a cidade, eu tenho informação que fecha a água hoje, solta, fecha e fica vazando a noite inteira, vazando água, desperdiçando a nossa água que vem aí. Não justifica fechar para desperdiçar. Então, senhores vereadores, essa denúncia vocês devem tomar uma providência para ver por que a população está sendo obrigada a ficar sem água quando não existe fartura de água. Fartura de água. Então, é preciso, então, vocês verem e a gente, inoportunamente, vem aqui de novo. Eu pergunto a algum de vocês aí, presente, os vereadores, se algum já visitou essa fonte de fornecimento de água nossa. Eu sempre fui e continuo visitando a zona rural de Luminárias, onde tem algum objetivo em benefício do povo de Luminárias. Oportunamente, se desejar, se a minha contribuição servir para qualquer coisa, a gente volta novamente. Eu agradeço a oportunidade que vocês me dão e muito obrigado a todos. Muito bem, senhor Najib. O que nós temos que responder realmente nós estamos passando uma fase difícil, né, da falta de chuva, mas o senhor fez uma pergunta e ninguém respondeu, eu vou responder. Eu visitei, sim, o manancial lá, mas faz tempo. Então, faz bastante tempo que eu não vou. Nós podemos, né, em intuito de ajudar, né, os vereadores, se quiserem, os moradores, a gente também visitar e dar uma ideia. Tenho certeza que não vai ser bem-vinda, não, mas dar uma ideia ao executivo para tomar algumas providências. Mas pode ter certeza que a sua vinda aqui na Câmara não foi em vão, não é em vão. Qualquer pessoa que vem nesta casa, qualquer pessoa que usa o microfone dessa casa, pelo menos resposta da Câmara tem, pode ter certeza disso. Então, nós faremos uma cobrança oficial, executivo, das providências que o senhor vem corajosamente, na sua idade, largando o seu lar com a sua esposa, corajosamente, dá um grito de alerta para Luminárias. Que as coisas não são de brincadeira, as coisas são sérias. Deus não manda chuva, mas nós temos que correr atrás. O senhor está coberto de razão, senhor Najib, de estar vindo aqui dar esse alerta. Talvez uma das pessoas mais velhas de idade na cidade, mas com uma coragem que poucos têm, de vir aqui e reclamar. Com tanta experiência, que passou por tantos anos, não acredito que nós tivemos uma fase tão forte, né, sem chuva, mas medidas têm que ser tomadas, providências têm que ser tomadas. O povo não pode ficar sem água 4 dias, 5 dias, até 10 dias. Uma das coisas que foram feitas, seu Najib, sem querer me alongar, é que quando nós fizemos um bonito carnaval, uma bonita festa, foi trazido um caminhão-pipa e lavou o chão. Que bacana. O cheiro ali é difícil. Por que já não trouxe no caminhão-pipa para distribuir água para a população? Nós temos pelo menos 10 lugares para ser pego essa água. Inclusive no manancial, onde o senhor mesmo está dizendo. Então, são coisas que nós vamos cobrar, nós vamos falar, nós vamos cobrar. Doa quem doer. Lá no Executivo, eles não gostam que a gente fale que não. Mas nós vamos falar, vamos continuar falando, vamos continuar cobrando. Os microfones estão aqui, o rádio está lá para todo mundo ouvir, a internet está aqui para os moradores que não estão aqui. Estou vendo um grupo de pessoas aqui que não tem costume de vir na Câmara, mas hoje está aqui. A gente até sabe mais ou menos o que é. Então, senhor Najib, para terminar, eu gostaria de agradecer a sua presença, sua coragem. Eu que sou muito além de que amigo, sou seu afilhado, e tenho um respeito enorme
de até hoje, com 47 anos, tomar a benção do São Bíblia na rua. A única coisa que ele faz a vida inteira para a gente é dar uma balinha para a gente. Fico muito grato de tá bom. ter você como meu afilhado. Muito obrigado, né? Eu fico ainda à disposição de vocês, oportunamente, que a gente possa ainda colaborar para que essas coisas não aconteçam mais em Luminárias. Pela ordem, presidente. Pois não. Quando o senhor Najib fez a pergunta, eu tive a sorte de ontem ter tido lá na captação de água de Luminárias e pude presenciar a escassez de água que está lá. Não é igual era aquela sobra de água. Portanto, a água que está correndo no corpo, está vindo para baixo, é aquela outra água que descia da casa da falecida Sanega ali, a água que está correndo no corpo é aquela água. Da captação mesmo de água não sobra nada e está sendo a continha de entrar no cano. A água que vem para Luminárias. A água realmente diminuiu. Eu falo isso porque eu estive lá ontem, tem algumas fotos, depois se os companheiros quiserem ver, eu mostro as fotos lá, realmente a água diminuiu. Tem pouquíssima água lá no corpo. Então, é uma questão não só da administração, que eu acho que falhou também, porque eu acho que o senhor Najib, se não me engano, ele deixou a prefeitura, foi em 96, né, que ele deixou a prefeitura. Senhor Najib, eu quero dizer para o senhor que de lá até aqui, os outros prefeitos que passou na administração de Luminárias, nenhum se incomodou com a água de Luminárias. E isso me entristece muito, porque depois que o senhor deixou a prefeitura, os outros prefeitos lá, está aí essa alerta, ó, a água está diminuindo, a chuva está diminuindo, vai faltar água, mas ninguém se incomodou com isso, de lá até aqui. Agora, pegou todo mundo de surpresa. Claro, alguma providência tem que ser tomada. Tem que contratar um caminhão-pipa, tem que contratar algo para trazer essa água, porque o povo, né, igual está o pessoal do Ribeirãozinho aqui, que eu tive lá também no Ribeirãozinho, foi sábado, eu estive lá em algumas residências, vi que está faltando muita água, que não está faltando muita água não, que não tem água, né, que não tem água. As boias, as torneiras estão tudo seco. Então, eu acho também que não é só da administração agora, não. Falhou, as administrações anteriores falharam também, porque depois que o senhor Najib deixou a prefeitura, nenhum prefeito incomodou com isso mais. Teve um poço, furou um poço artesiano aí, mas não resolveu o problema e não vai resolver o problema. O poço exterior não tem como tirar a água do poço mais. Então, agora tem que tomar uma providência de imediato, mas coisa que cada prefeito que passou tivesse dado um passo, hoje a gente tinha andado esse caminho tão difícil de andar hoje. Eu posso responder agora? Pela ordem? Eu queria, primeiramente, parabenizar o senhor Najib Francisco Murad, o senhor Bibi, tudo querido por nós, pelo, como disse o senhor presidente, o senhor sensibilizou o que a população está clamando, pedindo aí, a falta d'água. Foi isso, foi aquilo, outra coisa. Mas sem água não podemos ficar. Inclusive, lá em casa tem vários dias. Eu queria apenas dizer uma coisa. Da semana passada, o prefeito tem tentado arrumar um caminhão-pipa para vir aqui para Luminárias. Não está conseguindo. Pra vocês terem uma noção, uma cidade vizinha aí, o caminhão-pipa está levando água para a zona rural. Está faltando. Lá tem Copasa. Lá na cidade está aí na zona rural, está faltando água. Esse caminhão-pipa, a mais ou ver, negociando, não está conseguindo, porque toda cidade está precisando deles. Inclusive tem cidade que está até caso de polícia. O caminhão chega, tem que ter a polícia lá para repartir por igual a água. Eu não sei falar em números, mas um caminhão de 8 a 10 mil litros de águas, pipa, está custando mais ou menos quase R$1.000 por dia para a prefeitura, mais ou menos. Mas que pague 2 ou 3, a população não pode ficar sem água. Eu até queria dar uma sugestão, senhor Najib. Parece que tem, eu tive andado lá, a água, acho que não tem nem 30% que tinha.
eu estive lá vendo, que pega de outro poço acima, que traga para este poço até, e que jogue água para a nossa cidade. E eu até pediria que esse caminhão-pipa pegasse, primeiro, igual os tratores, abastecesse aí os lavadores de carro e a serralheria de pedra, e que deixasse essa água para nós aí, apenas para consumo, para não faltar água. Inclusive, senhor Najib, compraram acho que 4 ou 5 caixas d'água de 50 mil litros para colocar em ponto estratégico, uma no Ribeirãozinho e os pontos aí. Está em licitação. Só que colocando essas caixas, mas com essa falta d'água, não tem como. Então eu queria aproveitar aqui até que arruma dizer à população, porque um pouquinho da água que cai, ela chega, mas aí não tem pressão para subir na caixa. Então, eu pediria à população que quando chega a água na parte baixa da cidade, que encha a sua caixa, deixe de aguar as plantas, deixe de lavar as calçadas até que a caixa do vizinho acima esteja cheia. Porque o que está acontecendo, tem gente que não tem água para beber, igual lá em casa que mora no Pontal Alto, tem uns 5 dias que não tem água. E tem vizinho da parte baixa que eu já presenciei, já estava aguando o ar. Então, é um problema de educação, nada justifica, senhor Najib. Volta novamente a parabenizar a coragem e a cidadania do senhor preocupado com a população luminarense. Como o meu colega Luizão disse, eu, há anos atrás, morava fora, mas sempre participando do Luminária, havia uma eleição aqui que um candidato se propôs a pôr Copasa aqui na cidade. Parece que foi um terror. Talvez, por problema políticos, medo de perder eleições, ninguém quis mexer nessa água até hoje, porque a cidade cresceu uns, sei lá, talvez 200% de 96 para cá. E continua aquela água que o senhor colocou, deve ter cano aí que está lá dos anos, sei lá, dos anos 70, eu lembro do senhor Volta ainda, trocando aqueles canos. Então, nada justifica a falta, tem que arrumar, o prefeito está correndo atrás, esse caminhão está tentando ver se consegue pegar água de outro poço acima, jogar neste poço que está lá, para abastecer na cidade. O fato é que tudo se passa, mas sem água, principalmente esses coitados trabalhadores aí, serviço braçal, chega em casa de tarde, não tem água nem para lavar as mãos, imagina, nem para fazer as refeições dele lá. Então fica aqui o meu apelo também, abraçando essa causa. Eu tenho 3 dias que eu estou correndo, aí na prefeitura, cobrando, que traga esse caminhão-pipa. Mas o caminhão já era para estar aqui na semana passada. Talvez teve uma oferta maior de outra cidade aí, e não veio para cá. Então, espero que o mais rápido possível, tenta negociar lá com o proprietário da água lá, para pegar essa água, jogar neste poço aqui que abastece a Luminares, para dar o nível, para vir água em nossas casas aí. Muito obrigado, senhor Najib, pela presença do senhor e pelo esse alerta em prol da nossa querida população luminarense. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor Najib. Na fala do senhor, nós queremos aqui aproveitar a sua experiência. Nós sabemos que há dificuldade de água, sim, não tem água mesmo, está chovendo um pouco, mas nós temos que deixar bem claro que existe uma diferença muito grande entre racionamento e não abastecimento. O que a gente às vezes questiona de do município não ter um plano, um planejamento de racionamento, né? Porque o que está acontecendo é o não abastecimento, que as casas estão ficando completamente sem água. Então, quem dá essa resposta é o próprio Poder Executivo. Mas o senhor disse na sua fala que o senhor visitou e que o senhor viu algum problema, quando o senhor tocou em incompetência, o senhor disse que viu o cano atravessado. Quer dizer, pela sua experiência, o senhor pode deixar assim no ar alguma sugestão? O senhor quis dizer que a água não está encaminhando diretamente? É isso, pelo que eu entendi? O senhor pode explicar direitinho para a gente? Eu visitei com um amigo o local de abastecimento da água de Luminária. Está aproveitando 1%, 99% está sendo jogado fora. Falar aqui? Não, mas eu estou falando, eu pensei que tinha pegado. Então, eu visitei
como visito sempre outros locais, gosto de conhecer meu município, lá está perdendo a água totalmente, aproveitamos 1%. O cano, em vez de estar recebendo água assim, está atravessado lá. Não faz, tem que fazer uma barragem. Se você permite eu dar essas ideias, que não é da minha conta, não sou vereador, mas sou um liminarense que gosta de zelar, e começar da minha casa e consequentemente, na cidade inteira. Não está sendo aproveitada a água, não é falta de água, não. Eu quero saber se alguém daqui de vocês já foi fazer uma visita dessa. Foi ver se tem ou não tem água. Luminária não tem falta de água. Falta de água luminária está xingando os antepassados que trabalharam e puseram essa água aqui. Então, senhor Najib, eu fiz a pergunta, eu provoquei essa pergunta para o senhor, porque nós temos aqui representantes, famílias de luminárias que estão sofrendo com a falta, nós falamos aqui. Existe uma diferença de racionamento e não abastecimento. O que está acontecendo com a comunidade do Ribeirão hoje é não abastecimento. E o senhor dizendo aí que está desperdiçando água. Então, a gente quer convidar então, a população para ajudar a visitar o lugar e, se houver realmente isso, a população tem que manifestar. Se está havendo desperdício, coisa, é um direito da população manifestar, porque quem tem que se responsabilizar é o poder público, lógico. Nós não podemos apertar o poder público por falta de água, coisa da natureza, mas desperdício não. Então, o que o senhor está denunciando aqui, que está havendo um desperdício, aí sim a população tem que ajudar a olhar e manifestar. Então, é o nosso papel, o nosso dever divulgar isso, porque nós temos que convir que há dificuldade para o município, sim, porque não está chovendo, não tem pressão, não tem capacidade de água, não tem nada. Mas se houver desperdício, como o senhor está dizendo, aí a história é outra, né? Pela ordem, presidente. Isso, se eu posso garantir para as pessoas que estão aqui presentes, para os ouvintes, quem está acompanhando pela internet, não está sobrando água lá. Eu estive lá ontem. Não, a água que está descendo no córrego para baixo é uma pouca a porcentagem de água que desce do outro corguinho. Da água que desce, que vem pelo lado, não sei se o Anel vai muito lá, não está sobrando água. A água está chegando a continha de entrar no cano. Não sobra. O poço, que o senhor Najib está falando na parte de cima, o cano pega a água do poço e passa para a caixa, onde que tem a gradinha para não deixar entrar as folhas, os galhos para baixo. Então, essa água está chegando, os canos, lá tem 4 canos, tem 3 canos menor e um grande. E eles não estão descendo meio cano da água para a caixa. Não tem água, a água lá diminuiu, qualquer um pode ir lá e ver. Agora, o que o senhor Najib falou é muito sério. E isso eu não sei se está acontecendo, não. Isso eu não posso garantir. Lá eu posso garantir, porque eu fui lá ontem. Se alguém quiser ir lá amanhã comigo, eu vou lá e mostro que lá não está sobrando água no córrego. Não está descendo água. Uma gota de água não está descendo. Agora, se fechar a caixa e está sobrando água aqui, aí eu não posso garantir nada. Isso é uma denúncia séria e isso eu não posso falar nada, porque isso eu não vi. Até eu perguntei no Ivailton, você mora ali perto, você está vendo isso acontecer, e isso eu não sei. Se está fechando a caixa, desperdiçando água aqui, e isso é uma denúncia séria, e uma medida tem que ser tomada, porque isso não pode acontecer. O pessoal lá, com falta de água, igual o Pirunga mesmo ligou para mim ontem, lá na casa dele faz 5 dias também que não cai água, lá em casa também já faz 2 dias que não cai água, e fechar a caixa, fechar lá o reservatório de água, e água desperdiçar à noite, aí o negócio fica sério. Agora, lá no poço, na captação de água, eu posso garantir que não está sobrando uma gota d'água do cano. A conta da água chegar está vindo para cá. Isso eu posso garantir para vocês, que eu estive lá ontem. E se não chover mais, a tendência da água, todo mundo sabe, é diminuir. Entendeu? Agora, se está sobrando água aqui na caixa, fechando, isso é sério, isso aí é sério. Não pode deixar isso acontecer. Eu quero, senhor Najib, refrescar as nossas memórias. Quando o senhor Najib foi prefeito, o senhor Najib colocou uma água, talvez a mais importante obra do município de Luminárias, que foi a implantação dessa rede de água vindo da Palestina, que a gente usou por muito tempo, né? Então,
acredito que 95% da rede, a gente deve essa situação ao senhor Najib Francisco Murad. Quando veio o prefeito Hudson, ele pegou a água e levou até onde que é hoje, construindo barragens, até onde é hoje. Deu manutenção. Quando entrou o prefeito Cristiano furou um poço artesiano, hoje desativado, lá no pasto do Carlos do Nego. Cristiano também colocou 2 caixas d'água lá no bairro São Sebastião, de 10 mil litros cada uma, ou 5 mil litros, não tenho certeza. E para o poço artesiano, colocou uma caixa d'água, de 10 mil litros lá no cemitério. Estou só refrescando a nossa memória. Que servia para o laticínio, que servia para uma paciente de hemodiálise, infelizmente, mas nós tínhamos, né, hoje não tem a necessidade mais. E servia principalmente para o bairro lá do cemitério, né? Principalmente naquela área, onde que hoje eu acredito que em todos os nossos problemas, lá é o maior problema. Lá chega a ficar 10 dias sem água. Quando veio o prefeito Londim, no qual eu acompanhei, que eu era o vice-prefeito, foi colocada uma água lá da dona Laís, que hoje é do Divino, foi colocada uma mangueira preta, grossa, furada nos braços, para completar as caixas do bairro São Sebastião, que tinha um problema sério de água na região da mercearia do João Nogueira. Resolveu o problema. Era feito periodicamente, 6 em 6 meses, limpeza na caixa principal. Era feita manutenção periodicamente, praticamente toda segunda-feira, onde que se levava o Marquinhos da Hélia, que conhecia e conhece mais do que ninguém problema de água aqui em Luminárias. Era feita manutenção, eu, junto com o pessoal da prefeitura, nós fazíamos manutenção no poço artesiano, para não deixar o poço assorear. Sim, a Madison, a Plisa e o posto de gasolina, principalmente o laticínio, consumia 95% da água. Ficava 5% para a população. Certo? Foi tomada uma medida que eu achei bastante boa, bastante forte, de eliminar a água do poço artesiano, porque a Madison, a Plisa e o posto de gasolina, eles consumiam toda a água, principalmente o laticínio. O que aconteceu? Parou o poço, não funcionou mais. Não se parou de fazer queijo, não se parou de serrar pedra na Plisa nem na Madison, e não se parou de lavar carro no posto de gasolina. Por que não, então, pôs para funcionar novamente o poço? Uma bomba do poço artesiano, senhores, que estão aqui reivindicando água em suas casas, custa R$6 mil. Por que não colocou o poço, então, artesiano, que jorra, Francisco, mais de 5 mil litros de água por hora? Aí era só para a população. Agora, fez sim. O senhor Najib fez muito. Os outros prefeitos fizeram pouco. O Hudson fez, o Cristiano fez, o Londim fez. Pouco, mas fez. Refrescando a memória. Se eu estiver falando mentira, que me perdoe. Portanto, senhor Najib, não tínhamos tocado no assunto aqui na Câmara ainda, da falta d'água. A gente sabe que Luminárias tem pouquíssimo problema de falta d'água. Mas os pouquíssimos problemas dá para ser sanado, né? Dá para ser sanado. Ideias tem, medidas têm que ser tomadas. Perunga falou que tem que fechar a água da serradeira de pedra, tem mesmo, acho que já foi feito isso. Meu vizinho, meu afilhado já falou que fecharam. Fecharam minha água, concordo, mas um tanto de água tem que levar lá, que é um acordo que fizeram, para não ficar totalmente sem. Está certo, essa medida está certa. Lavador de carro, meu carro faz um mês que eu não lavo. E muita gente tem até mais. Tem pessoas do município, senhoras, que ficam lavando passeio até hoje, porque tem muita água. Tem motoristas que ficam lavando o carro até hoje, porque tem água. Quem não tem, é triste de ver. Mas nós não precisamos chegar nesse ponto.
Medidas têm que ser tomadas. Quais são as medidas? Todo mundo sabe. O senhor Najib está falando aqui. Eu estou falando num caminhão-pipa. Nós lavamos o chão, mas nós não lavamos o corpo, porque não tem água lá em cima. Um caminhão-pipa não deve ser tão caro assim para a gente alugar um caminhão e trazer uma água. Um caminhão né? Nós temos um trator hoje e um tanque de 3 mil litros. Mas o buraco que tem no tanque está vazando mais do que o cano que vai por dentro da caixa. E eu estou falando que eu presenciei hoje, na porta do depósito do João Bota. Tem um bairro que foi levar água no trator, no tanque. Enquanto se ajeitava para despejar água, as senhoras correram com um balde lá no vazamento do tanque, encheram 10 baldes. Questão de... Então, medidas têm que ser tomadas, gente. A gente pôr a culpa em alguém não tem jeito, mas a gente tirar a culpa de quem tem também não tem jeito. Pôr a culpa em Deus porque não está chovendo? Não, está errado. Medidas teriam que ter sido tomadas antes, muito antes, mesmo, desde os prefeitos anteriores. Já foi colocado aqui, em Luminares, a situação da Copasa. Não foi aceito. Os próprios vereadores disseram que a população não gostaria, a população não queria. Nós tínhamos águas o suficiente. Mas nem tratamento nós nunca tivemos. Então, acho que medidas, senhor Najib, tem que ser tomada. É muito interessante a sua palavra, muito interessante a sua honra de vir aqui, a sua coragem de vir aqui, nós o respeitamos muito. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho que o vereador vai falar. Não tem como tampar o sol, Campineira, né? Essa é a realidade da verdade. É uma vergonha essa água, sim. Eu concordo plenamente. Nós não precisávamos estar passando por isso de forma alguma. O senhor Najib disse muito bem. A gente tem uma bacia d'água muito grande aqui em Luminares. É muita água. Há 10 anos atrás, eu passei naquela represa lá, ou 12 anos atrás, sei lá. Eu fiquei com vergonha quando eu passei. Uma barragem, um bebedouro de vaca. Isso é a população. Qual o respeito que tem pela população luminarense? Eu concordo plenamente, está errado, veio errado a tempo, mas tem que arrumar, tem que legalizar. Porque é o seguinte, vai lá, ali teria que ter fechado, uma água fechada, a água vem para Luminária, para a população de Luminária, é gente. Isso aqui é gente. Aberto ao relento lá, aberto lá de toda maneira, não tem um fiscal. Essa água teria que ter um fiscal todo dia lá acompanhando essa água, ver como está a captação dela, quanto que ela estava aumentando, quanto que ela estava diminuindo, fazendo um acompanhamento, captando a água de outros lugares. Infelizmente, não tem como destampar o sol Campineira, que nessa condição que está essa água nossa. Infelizmente, está acontecendo, não pode acontecer. A gente sabe disso que não pode acontecer, tem que estar correndo para estar arrumando isso aí. Caminhão-pipa, não veio caminhão-pipa, vai me desculpar, senhor prefeito, vai me desculpar, senhor secretário. Aí aonde tiver esse caminhão-pipa, e traz esse caminhão-pipa para o povo, ué. O caminhão-pipa não vem, corre atrás do caminhão-pipa. Eu concordo plenamente com o senhor presidente. A hora no carnaval não jogar água na rua, busca, mas tem que trazer para o povo também. Então, eu estou de acordo com o povo tem que reivindicar a água sim. Tem um gasto absurdo aí na cidade, que a gente não acredita, tem hora que a água que chega ali não dá para a população. Mas não é culpa só da população também, não. Teria que ter fiscal acompanhando essa rede de água. Eu estou cansado de tupicar em cana aberta na cidade, para aqui e para ali. Cai lá 2 dias, 3 dias, e providência nenhuma. Senhor secretário, Luciano, peço por favor, toma uma providência em cima dessa água aí, tem que trazer, tem que colocar essa água para o povo. Isso, eu sou aqui, às vezes a pessoa fala, não vai defender o prefeito, mas eu não tenho como defender o prefeito numa situação dessa. Porque é vergonhosa a situação da água. Essa água é vergonhosa, está fazendo o tratamento da água, vai fazer o tratamento da água, mas até que chega esse tratamento da água, nós vamos ficar sem água? Infelizmente, nós não podemos ficar sem água. O povo não pode ficar sem água. Está lá o povo do Ribeirãozinho, o povo trabalhador, lutador, chega para tomar um banho em casa e não tem água. 1 dia, 2 passa. Mas 15 dias, 20 dias, 30 dias, e se não chover? Tem que tomar providência, tem que chamar, isso é uma providência, isso é do povo. Se nós não puder fazer isso para o povo, como é que nós vamos fazer? Aí o povo está para cobrar nós na rua. Eu fui lá no Mochilifado esses dias, eu nem sei como que aquele povo está atendendo o pessoal lá. Porque um chega xingando, outro chega xingando, outro chega xingando, outro fala, uns às vezes chega pedindo, o outro já chega mandando. É complicado.
mas é uma situação que nós mesmos criou ela. A situação é nossa. Essa situação é nossa. Eu concordo que primeiro mandato do prefeito foi muito difícil, a água choveu muito, perdeu pontes e, graças a Deus, naquela época tinha água, né? Perdeu ponte, mas pelo menos tinha água. Mas já passou, já vem 2 anos para cá, conseguiu relevar as coisas, tomando decisão com essa água, fazer esse tratamento de água aí, está fazendo tratamento, vai fazer o tratamento de água, está fazendo as caixas, só que tem uma coisa, a caixa virada ali embaixo, para nós não adianta não. Não precisa da caixa cheia. Aonde que vai encher ela? Não sei, se vai buscar de caminhão-pipa para encher ela, a população até que resolva, não pode ficar sem água. É para isso que nós estamos lá também, né? Se nós formos eleitos pelo povo, é para isso, para lutar sobre isso. Não deixar o povo nessa situação que está. Eu discordo dessa situação que está, não pode ficar. Essa situação tem que tomar uma decisão, tem que resolver essa forma da água, tem que resolver. Tá? Fazer tratamento, eu creio que se Deus quiser, a hora que fazer esse tratamento, colocar para cobrar, que é até vergonhoso se cobrar na cidade, mas eu acho que futuramente isso vai ser muito bom para nós. Porque, gente, o povo é mal demais da conta. O outro coitado está precisando cozinhar e o outro está jogando água fora para ver o outro ficar sem água. Então é uma situação triste, dolorosa. A gente vê por fora da cidade, para todo lado, aí cano arrebentado. Essa encanação nossa aí são muito ruins, velha, antiga. Eu creio que o senhor Nangibe fez o que pôde para a nossa cidade. Trouxe a água, encanou a água, como fez o senhor Nangibe fez as estradas de lava, abriu a estrada de lava que hoje está asfaltada. É coisa que começou, mas tem que começar e tem que dar continuidade. Essa água vem aí. Vai faltar água, vai faltar água, vai faltar água. Faltou. Então, é uma situação que eu não concordo, eu discordo. Estou dando a minha palavra para vocês, eu vou cobrar, já tem cobrado muito, tem brigado muito sobre isso, tem dia que a gente sai lá nervoso, acho que a gente está falando até demais, mas é uma situação que a gente tem que relevar. Isso está acontecendo na cidade, não pode acontecer. Porque água nós temos. O senhor Nangibe falou uma coisa certa. Água nós temos. E muito. E não é pouco, não. Tem muita água. Muita água. Agora, tem que se preparando, fazendo... Gente, colocar uma pessoa para ficar cuidando dessa água lá, olhando lá essa água. Já aconteceu. O povo na sociedade, há anos atrás, já aconteceu de animais morrer para cima da nossa água e ficar lá. E aí? Não tem um vigia da água. Isso é uma falta de respeito. É um funcionário. É um só. É um funcionário só. Faz isso tudo. Um funcionário faz isso tudo. É uma coisinha muito pequenininha, né? Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer que às vezes faz muito maior e deixa uma coisinha desse tamanho sem fazer. Então, pedir ao senhor prefeito, encarecidamente, para estar levantando isso aí e fazer um apelo pelo povo da nossa cidade. Nós precisamos, nós não podemos ficar sem água, não, gente. O pessoal vem da Panhã Café, chega cansado. Eu orgulho muito do senhor prefeito, quando nós estávamos pedindo voto, que ele falou que tinha que fazer alguma coisa para as pessoas que trabalham na roça, principalmente as mulheres. É hora de nós fazer alguma coisa. Essa é a hora, porque está chegando aí, está chegando sem água, precisa tomar banho, não tem. Então, essa é a nossa hora. Eu não estou de acordo com o que está acontecendo na cidade. Nós precisamos tomar providência, sim. E eu estou de acordo, o senhor Nangibe está de parabéns por chegar aqui e falar. Precisava ter chegado mesmo, porque senão vai chegar num ponto, como é que nós vamos fazer? É essa a minha fala. Valeu, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu queria aqui apenas, como diz o vereador colega Antônio, escrevendo um livro, até contando história no mar, que gosta de contar história. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez dos vereadores, talvez não, sou mais velho. Então, esse problema da água vem desde o meu tempo de infância. A água, como diz um professor da UFRA, vai chegar a um ponto que vai ser igual dinheiro. Uns têm muitos e outros têm pouco. Porque eu lembro quando era criança, aqui em Luminária, se tivesse, a água era pegada da Capoeira Grande. O saudoso amigo meu, amigo, né? José Totti, ficava lá na Cabomba. Tem um funcionário que está aí na prefeitura até hoje, às vezes era criança, ele ia para lá de ficar lá de vez em quando, orelhando, ficar lá na Cabomba. Emendando com mangueira, abastecia Luminárias. Então, a população presente aqui. Aqui eram poucas pessoas que tinham caixa d'água aqui em Luminárias. A maior parte não tinha, não. Tinha que buscar água nas torneiras, só os ricos. Ia buscar água. Eu lembro que a gente chegava na torneira aí, ó, desde aquele tempo,
já é um problema sério. A mãe da gente vai lá buscar água. Você chegava com a lata lá, era o primeiro da torneira. Chegava o mais forte que a gente, passa lá para trás. Ou você apanhava lá na hora que ia pegar água, apanhava em casa. E hoje já passaram vários anos, está esse problema da água. E quanto, senhor presidente, talvez eu expressei mal, o senhor entendeu errado, enquanto não é não dar água para o serralheiro. O que eu estou dizendo é esse caminhão-pipa podia abastecer as serralherias de pedras, os lavadores de carro, porque precisa trabalhar, precisa ganhar pão, que eles geram emprego, não tem como. Então, esse problema da água vem há anos. Segundo o vereador Antônio, que estuda lá os liminares, nós queremos um livro, tem um prefeito aí que, aliás, foi prefeito que não tem nenhuma rua no nome dele, ele chama José Murad, que é irmão do Sobib. Esse prefeito, segundo o vereador, foi que criou o primeiro cargo fiscal da água, é isso, senhor? Zelador de água, que seria, geralmente, um fiscal, certo? E é o que está precisando hoje. Então, aquele tempo, e eu lembro lá, tinha que ir lá, a gente abria a torneira de noite, os vândalos chegavam à torneira lá, era pouquinha água, abria aquela torneira, ficava a noite inteira vazando, você ia de manhã lá, não tinha água. Então, esse problema do caminhão-pipa, eu tenho certeza que desde quinta-feira passada, nós estamos reunindo, correndo atrás de um caminhão-pipa. A água está tão séria que você não consegue um caminhão-pipa para vir para cá. Estão pedindo quase que R$1.000 por dia um caminhão-pipa. Eu acho que até pouco, para não deixar a população sem água. Era para ter chegado quinta ou sexta-feira um caminhão à Ilha de Poços. Não sei o que houve, se esse dono do caminhão pegou um salário maior, e faltou esse caminhão. Eu ainda falei assim, olha, abastece as caixas dos lavadores de carro, abastece as serralherias de pedra, e deixa essa água nossa aqui, até que resolva esse problema, colher para a gente usar, tomar banho, para fazer as coisas da família, etc. Então, fica aqui, mais uma vez, repetindo, para não ficar repetindo muito, senhor Najib. O senhor foi de muita coragem, veio cá falar uma coisa que a população inteira está clamando por isso. A falta d'água. Agora, só tem que ver uma coisa. Quanto àquele poço, senhor presidente, que o senhor disse aí, aquele poço artesiano, quando eu cheguei aqui, acho que em 98 ou 2000, aquele poço lá do cemitério que tinha uma água tão boa que o pessoal ia pegar água lá para beber. Só que tem que aquele poço tinha um problema sério de água, que aquela rua ali, Isidro Fácil, a rua Joaquim Beavati para ali abaixo, aquele trecho não usava da água de Luminares. Sempre faltando água ali naquele trecho. A água vinha lá desde aquela época, mas que faltar água igual está na cidade inteira, tudo bem. Lá em casa tem 5 dias, está faltando em todo lugar. Mas naquela época, tinha gente aguando horta, lavando passeio na rua de cima, e aquela água que vinha do poço passava um cano, não sei quantas polegadas de água, passava na porta de casa, abastecia as fábricas. Ainda tinha um funcionário da prefeitura que foi lá em casa e falou para você ver, a água passa quase um rio perto da sua casa, que na porta da sua casa vai lá para baixo, enquanto não enche lá, aí você pega só a sobra. Tanto é que os vizinhos meus não pagavam água, mas indiretamente tinha que pôr aquela bomba sapo para a água subir lá em cima. Eu lembro do funcionário da prefeitura que foi lá, olha para você ver, passa um rio que perto da sua casa, mas vai abastecer fábrica, vai abastecer não sei quem, não é minha casa não. Todas aquelas casas da rua Isidro Fácil, da rua do Joaquim Beavati. Aí de tanto eu brigar aí na prefeitura, na época lá, aí a escola que falou assim, se é para faltar água para todo mundo, tudo bem. Mas só nós que não tinha água. E outro detalhe, tinha vizinha minha lá que não tinha uma gota d'água na casa dela. Mas lá no sítio dela, os bezerros, as vacas, a água estava jorrando assim, pasto aberto. Então fica aqui o meu apelo aqui ao prefeito, ao secretário lá que cuida desse setor lá, vamos levar a sério, nós vereadores aqui, se unir e vamos buscar uma solução. Quer ficar aqui discutindo, jogando, falando de um, falando de outro, não vai resolver não. Vamos buscar, eu já tenho 3 dias que eu estou correndo, vamos nós vereadores correr atrás e ver uma solução, que sem água é impossível, né gente? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Aproveitando a fala da água, faz uns 10 dias que eu estou acompanhando sobre a água no bairro Ribeirãozinho. Inclusive, eles me ligaram para mim no sábado, ligaram para mim ontem, a gente fica nem sem saber quem procura. E aí eu convidei, né, até está de parabéns de vir aqui, porque acompanha o que está acontecendo de perto.
Convidei o Frank ontem, convidei o Ivan e tive que convidar os outros lá. Inclusive, Frank, acho que você estava no caminho, eu já tinha pedido, já tinha feito o pedido aqui, a indicação aqui, né? E eu acho que, não sei, será que é difícil para a prefeitura comprar um caminhão-pipa, em vez de alugar um caminhão-pipa, né? Igual, eu acho que pelo tanto de água perto do que tem na cidade de Luminárias, que seria muito mais fácil um caminhão-pipa, a prefeitura ter um caminhão próprio para abastecer a cidade, né? Porque isso é falta de planejamento, porque se a seca, a seca não tem esse ano, eu acho que esse caminhão deveria estar na cidade já preparadinho, né? Para essa parte. Outra pergunta que fica no ar, o porquê que esse posto, lá embaixo, dizendo não está, esse posto não está funcionando. O senhor poderia explicar, presidente, para a população que está nos ouvindo agora? Francisco, pelo conhecimento que eu tenho lá depende de manutenção, depende de limpeza. Tem uma empresa especializada, ou várias, lógico, que tem que fazer uma manutenção, que está parado há muito tempo, né? Os motivos já foram ditos aqui, mas eu acho que é hora de gastar um pouco lá e pôr para funcionar, né? Mas não dá água para matos, para plisa, para o poço, mas não, que eles já têm, não precisa mais. Pela ordem, senhor presidente. Então, o empresário Prino já fez uma proposta à prefeitura, acho que o pessoal de Luminárias, aquele bairro para baixo, não está ciente, mas ele conversou comigo e fez a proposta, se a prefeitura liberar o poço para ele dar manutenção, comprar bomba nova para pôr no poço, para dar água para o bairro, para baixo, ali para todo mundo, com fartura. Ele está à disposição de comprar a bomba e dar manutenção na bomba. O senhor poderia responder o porquê que até hoje não foi feito isso ainda? Preferiu deixar perder o poço? Tem que, Francisco, realmente eu já ouvi a conversa, né? Mas pode ser feito oficialmente para a Câmara, né? Que nós enviaremos ao prefeito. Os empresários ali da região, principalmente o Plínio, ficar com a manutenção daquele poço, mas tem que ter uma sessão pública para o empresário que vai dar manutenção e distribuir a água. Aí, da forma que pode ser feito, aí não depende da gente, depende do Executivo. Pode ser feito, sim, oficialmente. Pela ordem, senhor presidente. Até então, o pessoal do Ribeirãozinho que está aqui, que até inclusive o tanque que foi levar água para eles hoje lá, foi eles que pegaram, chegou para abastecer água para eles, chegou o ponto de pôr os baldes nos buracos saindo da água. Então, isso é muito triste, é vergonhoso a parte dessa. Então, Franco, não vai estar cobrando aqui, vai ser encaminhado para o prefeito amanhã, né, presidente? Vai ser encaminhado amanhã para o prefeito lá e a gente está junto com vocês lá. Obrigado. Pela ordem, presidente. Eu queria só pedir, senhores vereadores, para que a gente não alongue tanto, nesse momento, que a fala do senhor Najib, para que ele possa terminar. Daqui a pouco, no grande expediente, se os senhores quiserem, nós falamos de novo. O senhor quer falar agora ou você quer deixar para depois? Senhor Najib, então o senhor gostaria de falar mais o que o senhor pensou e o senhor fica à vontade. Pelo que eu deduzi, o vereador Luiz me desmentiu tudo que eu falei aqui. Então, eu falei só mentira. As provas que estão aí presentes, pergunto se ele foi lá visitar, fez os cálculos, viu por quê. Então, eu lanço um desafio. Me dá recurso, eu vou lá na captação, faço o trabalho, não cobro nada da minha parte, me dá empregado recurso para botar para você se eu sou mentiroso e quem que é mentiroso. Tem água, farta é ação, farta distribuição aqui, aqui sobra água, a água vaza na caixa, perde, na cidade inteira. O serviço está sendo mal executado. Então, está lançado o desafio. Me dão recurso, eu vou lá e mostro para vocês que não é falta d'água. Pela ordem, presidente. Pois não. Então, o senhor Najib está me chamando eu de mentiroso, porque então eu chamei de mentiroso, então quer dizer que o mentiroso aqui sou eu. Eu deixei bem claro aqui, se está acontecendo vazamento d'água, desperdício de água na caixa, ali eu não dou notícia, não. Eu não fui lá, não presenciei. Mas lá na captação de água, eu fui lá ontem. Não estou chamando ninguém de mentiroso e nem falando que eu estou falando a verdade, sou o dono da verdade, não. Qualquer um que quiser ir lá para ver e confirmar o que eu estou falando,
está lá à disposição. Não adianta querer montar um recurso lá naquele lugar para captar mais água, captar água, você captar água no lugar que tem água. Mas no lugar que não tem, não adianta você querer tirar de onde não tem. Não adianta. Então, lá não adianta. E outra coisa, as medidas que tem que tomar aqui no Minas agora, no momento, no meu ponto de vista, é um caso de urgência. Tem que contratar caminhão-pipa, se for preciso comprar, tem que comprar, mas tem que ser de imediato, isso é agora. Mas não é só isso, algo tem que ser feito para o futuro. Porque não adianta você ir lá comprar 10 caminhão-pipa e resolver o problema aqui. Dali a pouco, esses caminhão quebram, encosta isso e o problema continua. Não adianta nada. O que eu falei aqui, o que o presidente falou, até me refrescou a memória, né, presidente? Eu sei muito bem que o senhor falou das caixas d'água que tem lá no bairro, da mangueira que levou a água para lá, mas isso foi medida provisória, não resolveu o problema. Medida provisória tem que ser agora, que está faltando água, mas não vai resolver o problema. O problema tem que ser resolvido, tem uma obra, tem que pegar outra água de outro lugar e resolver o problema futuramente. Porque agora, não, agora é o momento de um caminhão-pipa resolver o problema. Mas o que eu disse dos outros ex-prefeitos, depois do senhor Najib, é que eles tomassem uma providência de colocar mais água na cidade. Não é tomar uma medida provisória igual agora, toma uma medida provisória. Passa esse período, começa a chover, esquece de novo, não adianta. O que eu estou dizendo é que tem que ser, algo tem que ser feito, captar mais água de outra fonte, de outro lugar, mas que tem que ser feito. Agora, o momento é agora. Caminhão-pipa resolveu o problema que ninguém pode ficar sem água. Igual o Nivaildo falou muito bem, não pode ficar sem água. De que jeito que vai ficar uma casa sem água? Com criança, para tomar banho, para cozinhar, não tem jeito. Mas que isso não fique só agora, entendeu? Tem que tomar uma medida para o futuro. Porque a gente está vendo falar, os estudiosos estão falando, a chuva está diminuindo, vai faltar água. Aí é só no Nordeste, para nós nunca ia chegar isso, né? Chegou. Muita gente desperdiça água esses dias, eu pude presenciar em 2 dias. Uma casa lá tombou 2 piscininhas dessas de 3 mil litros, quer dizer, 6 mil litros de água. Encheu ela numa noite, as crianças brincou e tornou ela à tarde. Tornou a encher, as crianças brincou e entornou à tarde, entendeu? Quer dizer, falta de consciência. Aí vai chegar o ponto de você pegar o rio ali, fechar uma barragem no rio ali, trazer essa água tudo para dentro da cidade e não vai dar, vai faltar água. Se não tiver consciência e algo ser feito. Isso que eu estou falando, gente, é para o futuro, não é agora. De imediato, um caminhão-pipa vai resolver. Mas, igual o senhor falou, né, pôs 2 caixas lá no bairro Sebastião, pôs uma mangueira preta, foi uma medida provisória. Passou, acabou, ninguém fez mais nada. Entendeu? É isso que eu falo. Eu só, para confirmar, seu Luiz, está até hoje, né, funcionando. Quanto ao senhor Najib falar da água está sobrando, realmente é uma prática comum também há muitos anos. Né? Hoje, por exemplo, foi instalado nos bairros vários registros. Meu bairro, por exemplo, cai água, se não me engano, de 10 horas, 9 horas, até 4 horas da manhã. Depois fica fechado o resto do dia. Uma certa hora da noite, a caixa d'água, a principal, que tem mais de 300 mil litros, se não me engano, o senhor Najib construiu 340 mil litros, ela sobra mesmo, no período da noite. Realmente. Esses dias, agora, talvez uma ou outra vez, não acredito, ela sobrou porque demorou-se um pouquinho a ir lá a abrir água para aqueles bairros que tinham que ir. Medida paliativa, realmente, o caminhão-pipa resolve. Outra medida paliativa, não vou dar ideia, não, vou dar só um toque. Nós temos lá no polo esportivo umas 4 caixas lá, lindas e maravilhosas. Mas está deitada lá no chão. Por que essa água que sobra, então, não põe as caixas lá e enche elas? Vão ser mais 240 mil. Então, medidas tem que tomar urgente. Emenda o buraco no tanque de 3 mil litros. É só o que tem, mas tem. Emenda, solda o buraco lá para não vazar, para nós não ficar rindo das mulheres, do pessoal pôr o balde debaixo do trator, debaixo do tanque e encher. Põe aquelas caixas lá em cima, então, aquelas caixas bonitas, vai resolver. Mas medida paliativa tem que tomar. Então, o que acontece? Falar, a gente fala. Medida tem que tomar. Errado, já se concordou que está. Mas tem que tomar. E parece que estão falando 8 dias. Lá no bairro Bela Vista tem
uma rua que fica 10 dias sem água. Pela ordem. Então, só um minutinho, só terminar. Então, tem que tomar medida. Contrata um caminhão, contrata 2 caminhões, põe a caixa em pé e enche ela d'água. E é bonita a caixa, é bacana, vai funcionar. Mas deitado daquele jeito lá, nem a chuva não enche ela. Tem como tomar providência. Pois não, vereador? Ô, senhor presidente, bem lembrado do senhor bairro Bela Vista, infelizmente, a pessoa só reclama quando falta para ele, porque enquanto está faltando para uma meia dúzia, quando é decente na casa dele, que está todo mundo, igual o senhor disse, tem uma família no bairro Bela Vista, eu não sei que motivo que já foram, tentaram, arrumaram de todo jeito, tem uns 2 anos, ou mais, ou toda a vida, sei lá, que tem água de vez em quando, pega dos vizinhos, não sei o que acontece. Então, quando falta a pessoa, agora deu um susto, porque está faltando para todo mundo, que enquanto tinha um, tinha outro, agora faltou. Até eu quero aproveitar aqui a presença aqui, do meu amigo Antônio Fátima, que teve uma época aqui também, que se eu não me engano, que pediram água para um lugar aqui para vir para a cidade que não tinha, um negou, negaram a água para a prefeitura. E o senhor Manuel Clinca, pai do Antônio aí, doou água para luminárias. Esse córrego que está lá eu não fui, acredito que lá hoje, naquele córrego, senhor Antônio, é capaz que não tem nem 20% daquela água que tinha. Então, a água está escassa. Esse córrego aqui de São Sebastião, a gente não dava nem pé, então está acabando mesmo. Então, vamos buscar recurso. Agora, quantos caminhão-pipa que está falando? Tem 4 ou 5 dias que está tentando trazer esse caminhão. E me parece, não sei se o Luminárias ganhou, vai comprar esse caminhão-pipa, mas por problema, acho que é eleitoral, né? Agora não pode, acho que é 6 meses antes ou 6 depois, não sei. Mas, de fato, ou é isso ou é aquilo. Tem que resolver a situação. Então, eu queria apenas, assim, para suavizar um pouco, aproveitar esse negócio da água, agradecer mais uma vez a família do senhor Manequim, só para esclarecer. O senhor Antônio está dizendo aqui, não está deixando eu mentir, que lá dava até para nadar. Hoje, não tem nem 20% da água. Então, como pessoal aí, vamos correr atrás da água, mas vou pedir novamente. Tem gente que está lavando carro, tem gente que tem piscina, parece que até de 10 mil litros d'água aí, e tem o coitado que não tem água nem para beber, parecendo naquele tempo antigo. Volta a falar a famosa frase do professor da UFRA. Vai chegar um ponto que a água vai ser igual a dinheiro, uns vai ter muito, outros coitados não vai ter nada. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Nós vimos na fala aqui do senhor Najib, dos vereadores, que na realidade o problema existe, é grande, e que a incompetência continua. Desde quando o senhor Najib deixou a água em condições, e realmente houve falhas, a falha continua, o problema existe, e quem tem que resolver hoje é a administração. Então, nós temos que dar caminhos. O nosso dever aqui é dar caminho. Nós vimos aqui falar assim, caixas d'água que estão deitadas, em poço artesiano que não se aproveita, em caminhão-pipa, enfim, falamos tantas coisas. Então, qual é a solução? Nós estamos aqui para ajudar a dar a solução. Então, vamos dar uma solução. Se tem água, se nós podemos dar um caminho, se nós temos que, essa hora, dar a mão para a administração, então vamos lançar um desafio. A prefeitura, ela está procurando caminhão-pipa para alugar, não consegue, então compra. Comprar de que jeito? Vamos à Câmara, então, abrir mão, que eles façam uma operação de crédito, peça para a Câmara em regime de urgência, nós aprovamos. Pronto. Eu lanço esse desafio para o Executivo. Manda amanhã um projeto de lei, pedindo uma operação de crédito. Operação de crédito, quem não sabe, é tipo um empréstimo, para se comprar o caminhão. E nós assumimos a responsabilidade de aprovar para a Prefeitura botar 10 caminhão-pipa se for preciso. Fazemos extra. Basta o prefeito querer, a vontade dele. Aí, se ele não quiser, é ação popular. Aí a população vai em cima dele. Nós estamos lançando esse desafio. Eu coloco aqui, os 9 vereadores, se tem algum que vai contra. Não vai. Nós vamos 9 a favor. Então, só depende dele. Está aí dada a solução. Basta o prefeito mandar amanhã um projeto de lei, nós fazemos um extra e aprovamos. E ele compra esse caminhão em vez de alugar. Aí resolve o problema de luminárias. Então, está dado, o passo aqui que nós queríamos é esse.
Então foi boa conversa, boa presença das pessoas, e o que nós temos que dar é esse caminho. De imediato, a solução não vai ser provisória, não. Comprar caminhão-pipa vai ficar para o município, vai ser bom. E para o futuro, não precisamos preocupar com o futuro. Por quê? Porque nós temos uma estação que está sendo construída para isso. Ela sendo bem planejada, nós vamos ter água tratada e água em abundância lá para frente. Só que também nós entendemos quem foi o incompetente que não deixou a estação terminar. Porque lá na placa está escrito, obra para ser entregue em outubro de 2012. E nós estamos em outubro de 2014. Já se passaram 2 anos e a obra não foi entregue. Então alguém está errado nessa história também. Né? Então nós temos que cobrar. Então eu estou lançando a ideia e o desafio. Para amanhã o prefeito mandar um pedido para a Câmara, de uma operação de crédito, para comprar os caminhões e comprar o que mais for preciso, máquina para o poço artesiano, seja o que for, nós autorizamos aqui, de coração, para resolver o problema da população. Muito obrigado. Muito bem, então se o assunto já está bem conversado, senhor Najib, o senhor gostaria de completar com mais uma palavra? Eu lancei o desafio, me dão recurso, eu encho a luminária de água, em 30 dias que a água está zombando lá em cima na captação. 90% da água está indo embora. É falta de ação, não é falta de água, não. Está lançado o desafio, eu vou lá, pessoalmente, não cobro nada e mostro o serviço para vocês se é ou não é. Eu convido também a população, os presentes, um dia nós vimos lá, amanhã, depois, para provar o que eu estou falando aqui. Não é falta de água, está faltando ação. Então, se o senhor terminou, senhor Najib, em nome da Câmara, dos vereadores, eu agradeço mais uma vez, até da população do bairro Ribeirãozinho, que veio também ajudar, veio também clamar. Né? O gesto do senhor, a coragem do senhor, principalmente em se dispor em estar ajudando. Agora depende, né? Um dá uma ideia, outro dá outra ideia, outro cobra, outro fala, depende do executivo, depende do chefe do executivo tomar as providências. Mas não é para depois que chover, não, não é depois de novembro, não, é urgente. É antes de ontem, nem não é ontem mais. Depois que chover, aí enche as caixas e resolve. Né? Muito obrigado, senhor Najib. Essa casa está aberta para a hora que o senhor quiser voltar. Né? Nós sabemos que o senhor não tem costume de fazer isso à noite. E a gente agradece de coração. Estamos aqui abertos. Estamos aqui para levar isso, exatamente isso. A reivindicação do povo, aos microfones da Rádio Cidade da Luz, a internet que nós estamos vendo que está ao vivo, todo mundo está se assistindo. A próxima vez que o senhor quiser, o senhor pode ficar à vontade, que essa casa vai ser toda aberta para as suas reivindicações. Muito obrigado, senhor Najib. Eu agradeço a oportunidade que tive de estar expondo aqui as razões da minha presença aqui. Boa noite e muito obrigado.